Olá! Olha, nós aqui outra vez, live literatura no ar. Eu não sei se você vai entrar aqui ao vivo, vai interagir ou se você vai assistir depois, mas pontualmente 18 horas em São Paulo, uma noite fria de 1º de julho de 2021. E nós estamos aqui, ó, totalmente agasalhada para trazer um pouquinho de alegria, divertimento e ensino de uma forma diferenciada através do quê? Da live literatura. Então, em primeiro lugar, desejar que todos sejam muito bem-vindos, bem-vindas, especialmente aqueles meus alunos do terceiro ano do ensino médio da Escola Antônio José Leite e também aos meus alunos do cursinho do Movimento USP Norte. Então, para vocês, especialmente super beijo. Eu tô vendo aqui já tem algumas pessoas conectadas, não consigo ver as carinhas, não sei se são pessoas que já me seguem, mas eu quero saber, cadê o Gustavo Arruda, que geralmente está aqui em primeiro lugar no pódio? Cadê a Beatriz? Cadê você? Se você tiver aí, já manda um coração. Então, nós vamos começar de uma forma muito bacana, como sempre eu começo. Primeiramente, chamando os meus convidados. Deixa eu dar aqui, ó, chamar aqui os meus convidados. Quem são? Ah, os meus alunos, os meus amigos do Face. Cadê você? Ô, Tiago, cadê você? Cadê você que não entrou aqui? Hã? Entra aqui. Vamos lá, Peter. Olha só, tô chamando todos vocês, hein? Cadê, ó, a Lolo, Naldinho? Naldinho tava comigo na aula esses dias. A Maio, o Fê, ó, Matheus. Gustavo Arruda. Cadê você? Olha quanta gente bacana aqui pra eu chamar. Vamos lá. Cadê vocês? Ó, Bruninha. Marcelo. Cadê você? Bia. Bia, faz favor de entrar, ó, você acabou de reagir, entra aqui. Felipe Amaral, Marcita, olha quanta gente. Meu Deus do céu, vamos lá, chamar todo mundo. Quem é que tá aí comigo? Manda aí um oi, manda um salve. Bibi, você entrou. Tô vendo seu rostinho aqui, Bibi. Tudo bem? Saudade, Bi. Ai, que linda. Deixa eu ver quem. Gente, tem muita gente aqui linda para convidar. Vamos lá, Luan, Francine, Pamela. Vamos entrar, Helenzinha. Felipe, Laizinha. Gente, tem muita gente linda aqui. Ai, quantos convidados. Vamos lá. Cadê vocês? Cadê vocês? Bibi. Deixa eu ver. É que eu não tô enxergando o chat porque eu tô aqui fazendo o convite, né? Aí eu não enxergo o chat. Pera aí que eu já vou entrar. Cadê? Ixi, tem mais gente aqui. Bora lá. Bora lá. Larissa, cadê você? Vamos entrar. Pronto. Nossa, chamei todos os meus amigos. Bora lá. Bora lá pra nossa live. Deixa eu olhar meu chat. Bibi, cadê meu coração? Coloca aí pra mim se vocês estão me vendo bem. Oi, Matheus, eu tô vendo você. Tudo bem, Mateuzinho? Ó, hoje eu coloquei, postei lá no Insta, o Mateuzinho, ó, rapidinho deu um like. Tudo bem? Coloquem pra mim, por favor, vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Já pensou pagar o mico? Já pensou? A gente tá aqui uma aula e aí ninguém tá me vendo, ninguém tá me ouvindo. Ah, já tem coração subindo, Bibi, beleza. Lelê, tudo bem? Ô, Mateuzinho, eu tô muito bem. Acabei de chegar do Antônio José Leite. Tava lá numa aula estressante com o nono ano, pensa. Mas olha que delícia, agora eu mergulho aqui, ó, no terceiro ano do médio com vocês. Ai, que delícia. Ai, Lê, obrigada, obrigada. Fica aí na intercessão pra dar tudo certo. Ah, então tá bom. Beleza, então olha, para quem tá chegando agora de paraquedas, não tá sabendo, ou você que vai assistir depois, isso aqui se chama live literatura. Que é isso? É de comer? É a mistura da live com a literatura. E aí nós temos uma aula ao vivo, ó, aberta,
a todos os alunos, pessoas, estudantes, pesquisadores que queiram bater um papo. E hoje o meu convidado especial se chama Luiz Vaz de Camões. Cadê a Drica? A Drica tá em Portugal. Drica, entra aqui na live, Dri. Fala com a gente. Quem sabe você entra aqui ao vivo. Já pensou que delícia? Ela tá em Portugal, né? Na terra de Camões, ora pois, né? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Então, aqui é a aula de classicismo, Portugal. E eu vou começar lendo um poema que eu sei que vocês gostam muito, vocês meus aluninhos, e vocês que não são alunos também, né? Seja muito bem-vindo, convida alguém, ó, tem um bonequinho aí com uma setinha, pega essa setinha, esse bonequinho, convida alguém, sabe? Aquele amigo que você sabe que tá desmotivado para estudar, que não tá querendo ir para a escola, aquele aluno que precisa de um ânimo, de um fôlego, alguém que você sabe que gosta de leitura, de livros, de bons livros, igual a Bia, né, Bia? A Bia é uma leitora exímia. A gente tá sempre trocando algumas ideias aqui, né, Bibi? Você que sabe que tem alguém que quer fazer alguma coisa diferente, bora lá, convida. Vamos pra live literatura. Falando nisso, cadê o padrinho, né? Domingos, dá um alô, pô, dá um salve, Domingos. É o meu padrinho da live literatura, né? Quando eu falei que eu ia fazer live, ele falou, ai, eu tinha dado alguns nomes, ele falou assim, live literatura. Eu falei, puxa, gostei. É a mistura da live com a literatura. Então é o meu padrinho, Domingos. Beijão pra você, não sei se você tá aqui ou se você vai assistir depois. Beijão, saudades, viu? Olha só, tô toda de azul, azul da cor do mar, porque hoje nós vamos falar de mar, hoje nós vamos falar de expansão marítima, nós vamos falar de Camões, né? Então, legal. Participem aí no chat e convidem as pessoas. Vamos lá. Bia, especialmente pra você, que eu sei que você gosta. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É o não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar e que se ganha se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário assim é o mesmo amor? Né? Então, olha, o autor desses textos, quem é? Contem aí pra mim no chat. Deixa eu ver a interação. Bibi tá dando boa noite. Lele. A Lê tá dizendo assim, para quem não sabe, a professora tem um testemunho incrível. Ela escreveu um livro sobre tudo, é verdade. Eu vou comentar já já, ó. Tá aqui, ele fica aqui do meu ladinho, ó. Manual da Vitória da Doméstica, tá aqui, ó. A professora que vos fala que era empregada doméstica, tinha o sonho de entrar na USP, realizei. Hoje sou professora e doutoranda em literatura brasileira. Mas hoje eu tô aqui numa pegada de live, com a moçada, com a meninada, com aqueles que gostam. Não estou com os acadêmicos, então é algo mais descontraído. Mas os acadêmicos são super bem-vindos também, né? De repente você vai dar uma olhadinha. Mas eu vou contar um segredo. A maioria dos acadêmicos não estão conectados no Facebook. Vamos lá. De quem é esse texto, Beatriz Bianchi? Fala pra mim, Bibi Torres. Esse texto que... Gustavo Arruda apareceu! Ai, que lindo! Gu, ó, muitos corações. Eu tô na live, não posso subir, né? Mas ó, fiquei emocionada agora. Gustavo Arruda, eu sinto lhe informar. Hoje você não foi o primeiro do pódio. O primeiro lugar ficou pra Bibi. Segundo lugar, o Matheus. Terceiro lugar, a Lelê. Gustavo Arruda em quarto! Gu, se a sua mãe tiver aí, a Betinha, chama ela também, fala, mãe, vem aqui ver minha pro. Boa noite, Gustavo Arruda, que saudade, eu fico emocionada, gente, que professora boba, né?
Sabe o que é isso? Saudade. Adriana entrou. Adri, você tá em Portugal, Adri. Fala conosco aqui no chat. Dri, se você quiser dividir um pouquinho a live comigo, pede a permissão para entrar, eu deixo você entrar. Ai, que linda. Eu acho que você tá em Portugal, né? Fala um pouco pra gente da terra de Camões. Que delícia, Dri. Ah, eu não sei se você tá ainda em Portugal, se tá na França. Gente, a Adriana é uma amiga de muitos anos, né? Nós estudamos juntas o hebraico, né? E ela tem uma história maravilhosa com o ensino também. É uma professora querida, uma amiga de muito tempo. Eu falando as idades aqui, Dri. Mas a Dri, ela estava em Portugal. Bom, eu não sei se agora se ela já se deslocou, né? Mas eu acompanho, viu, Dri? O teu Face, o teu Insta, eu vejo as fotos lá, você e seu Mori. Dri, se você quiser participar um pouquinho, vai ser um prazer você entrar na minha live e falar um pouquinho com os meninos aqui sobre Portugal, né? Se você quiser, pede para participar, né? Eu posso te chamar também. Aí, deixa eu ver aqui se eu consigo te chamar, Dri. Eu acho que você tem que pedir para entrar. Você tem que pedir autorização para entrar. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Peraí, Dri. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não consigo não, Dri. Mas se você... Peraí. Deixa eu ver aqui mais uma vez. Gente, live literatura é assim mesmo. Deixa eu ver. Ó, eu não consigo, mas fica o convite, tá, Adri? Porque a gente sempre fala de literatura de Portugal e é uma delícia poder falar de lá. Eu vou realizar esse sonho ainda. Aliás, se você tiver um lugarzinho aí pra me receber, você me fala, porque eu vou para Portugal assim que possível. Melhorando essa pandemia, eu quero conhecer a terra de Camões. Bora lá para nossa aula? Chama o teu amigo, chama o teu colega, fala aí com os teus amigos, fala pra eu tá no ar, bora lá. Ah, entra no centro de mídias lá na sua turma, manda um convitinho. Bom, sem demoras, eu li aqui um poema que é um soneto de Camões. E eu sei que quando eu leio, a maioria dos alunos associam a uma canção do Legião Urbana, que é o Monte Castelo. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Geralmente vocês que gostam de rock, MPB e do Legião já associam o poema à música. E não está errado. Só que é o seguinte, vou te confessar uma coisa. Existe algo chamado intertextualidade. Quando o Renato Russo ele produziu a letra dessa canção, o que ele fez? Ele se inspirou nesse soneto, isso aqui é um soneto de Camões, ele se inspirou em alguns versículos da Bíblia, da primeira carta aos Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo, e ele fez a letra da canção Monte Castelo. Isso se chama intertextualidade. Mas o que veio primeiro foi o soneto de Camões. Aliás, antes veio o texto bíblico, certo? Então fica aí a primeira dica para você aprender a gostar de Camões, certo? Então nós começamos a nossa live e hoje a gente tem uma aula especial para falar aqui, ó, Luís Vaz de Camões, Os Lusíadas, ó, esse livrinho tá tão gasto, tá tão velhinho, mas eu gosto demais porque aqui tem alguns estudos. Então tá aqui, ó, a minha cola, né? Luís Vaz de Camões. Mandem perguntas aí no chat, falem comigo, não saiam. Beatriz, cadê você que eu não tô vendo, hein? Você faz o favor de voltar. Ai, pronto, tô lavando a roupa, tô passando roupa, tô limpando a casa, tô fazendo comida, não faz mal. Deixa a live rolando e vai me ouvindo aí. Né? Eu tô ligada, porque às vezes eu faço isso também, alguma live que eu não posso perder, mas eu tenho que fazer janta. Sei lá, eu tô fazendo janta e a live tá rolando, aí de repente eu vou lá no chat e tal, né? Não tem problema nenhum. Sem mais delongas, vamos lá. Queridos alunos que estarão ouvindo depois ou estudando, agora vamos para a parte mais da teoria. Nós estamos falando sobre o classicismo, é uma história literária que vem após o humanismo. Só voltando um pouquinho, nós estudamos o que é literatura, para que ela serve, e estudamos o trovadorismo, a primeira escola literária de Portugal.
os trovadores, as trovas, as cantigas, certo? E aí nós fomos para o humanismo, que é um período de transição da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média. E nesse período de transição, nós tivemos o estudo, já falamos um pouquinho sobre Gil Vicente, falamos sobre teatro, sobre o Alto da Barca do Inferno, a inspiração também para o Ariano Suassuna, para ele escrever o Alto da Compadecida. Tudo isso a gente já viu, é só um remember, né? Ou para você que está chegando agora, que não sabe onde é que você está na aula de literatura, na live literatura. Bom, então assim, nós estávamos falando da Idade Média, de um tempo em que o povo vivia nos feudos, tudo murado, tudo muito fechado, e de repente começa a ter uma expansão, o mercado começa a se abrir, o homem ele começa a ter mais razão, a pensar mais, a construir, e aí começam as grandes descobertas. Nós terminamos a live passada falando disso. Começamos o período da expansão marítima, ou seja, o homem ele começa a navegar, a ir pelo mar para descobrir novas terras, novos povos, e obviamente começa também um período de conquista, um período também de guerras, de lutas. Então esse período da expansão marítima, nós estamos estudando em história no cursinho e na sala de aula regular com o professor de história. Agora, o que você tem que pensar? O homem da Idade Média, ele tinha uma visão teocêntrica, ou seja, Deus no centro. Então era um homem que pensava à luz do pensamento religioso, digamos assim. Então não era o homem, quando eu falo homem é no sentido geral, e aqui não é machismo, é o homem ser humano. Então ele começou, ele obedecia às leis, os dogmas, a igreja, e ali eu tô ali no meu mundinho fechado, né, no meu feudo. De repente o homem começa a querer pesquisar, pensar, elaborar outras coisas, começam novas invenções e conquistas. Então, as grandes navegações, essas viagens. Então, a gente está falando desse momento, certo? Nós vamos ter também o renascimento cultural, o renascimento nas artes. O homem que é artista, ele vai expandir. Então, esse renascimento nós estudamos também na sala de aula em história, certo? Você vai ter o fortalecimento dos reis. Os reis começam a ter mais poder e se centralizar no poder. Então, quem começa a mandar é o rei, certo? Você começa a ter a formação dos estados modernos. Então, ó, você que vai assistir depois ou tá sentadinho aí anotando, anote mesmo para você não esquecer, né? Aí, ó, começa a esfriar, a gente já começa, o nariz, né, já começa a causar, né? Opa! Tá tudo pertinho aqui. Então, vamos lá. O que a gente tem também? Uma revolução nas artes, a revolução no pensamento, a revolução comercial, porque aí começam as navegações a descobrir lugares e também a fazer um comércio, certo? Não que não existisse, já existia. Tanto que você pega os textos bíblicos, as viagens de Paulo, você vai ver as grandes navegações, as navegações. Mas aqui a gente está falando de coisas grandiosas, certo? E é o período antropocêntrico. O que é isso? Antes eu tinha o teocentrismo, Deus no centro. Agora eu tenho o homem, antropocentrismo, o homem no meio das coisas. Então é o homem que pensa, é um homem que tem razão, é um homem que quer descobrir, que quer se aventurar, que quer ter novas conquistas, ok? Esse é o nosso panorama histórico. E aí com isso tudo, com esse fervor, entra quem? A figura de Camões. Então o classicismo a gente divide o período, que vai de 1527 até 1580, que é a morte de Camões, e é também o período que Portugal perde a sua independência, que passa a ser domínio da Espanha. Então a gente vai falar um pouquinho disso, né, Dri? Você tá ainda comigo, Dri? Fala aí no chat. Tá? Camões ele nasceu em 1525, e aí ele resolveu então escrever essa obra que é o tema da aula de hoje, Os Lusíadas, para falar sobre os feitos dos portugueses. Por isso que são os Lusíadas, os lusitanos, os portugueses. Tudo bem? Alguma pergunta até aqui no chat? Coloquem aí.
né? Olha, minha amiga Elsie, tudo bem? Ah, eu tô vendo vocês aí, né? Algumas carinhas aparecem, outras não, né? Aqui é um pouquinho diferente do Insta. A gente consegue visualizar algumas carinhas só, não todas. Vai, conforme vai entrando, acho que vai falando no chat. Muito bem, então, ora pois, né? Não é fazendo piada, mas assim, reverenciando os nossos portugueses. Afinal, né, nós temos aí uma ligação, ó, a nossa língua portuguesa. Nós temos uma história de conquista, nós temos uma história de dependência e de independência. Nós temos um acordo ortográfico da língua. Então, assim, nós temos muita história, né? Então, vamos lá. Que você tem que pensar? Camões, quando ele quis deixar esse legado, escrever essa obra, ele teve algumas referências. Então, vamos pensar um pouquinho primeiro nisso. O que é o classicismo? O classicismo é um período da literatura em que os escritores eles começaram a se inspirar no clássico antigo. Então, Grécia, Roma, a mitologia greco-romana, os deuses. Então, ali tinha toda uma cultura particular que com o classicismo foi sendo retomada. Então, por isso que é classicismo, porque retoma ao clássico mesmo desse período da Grécia e Roma, tá bom? Que mais? É um período de reflexão, de filosofia, de pensamento. Tudo isso Camões ele viveu tudo isso e ele transportou isso para os textos, para os seus livros, certo? Então é importante você pensar nisso. Agora falando da estrutura mesmo dos Lusíadas, o que é? É uma epopeia. Beatriz, Gustavo Arruda, o que é uma epopeia? Fala aí pra mim. Eu não sei. Aí eu vou fazer o quê, né? Sentar e chorar? Porque você tá no terceiro ano do médio? Fala pra mim o que é uma epopeia. Eu não sei nem o que eu comi hoje. Você quer que eu saiba o que é uma epopeia? É mais ou menos isso, né? Ai, que delícia estar aqui com vocês. Se estivesse na sala de aula, seria melhor olhar assim a carinha de vocês. Vamos lá. Epopeia é uma história, é um gênero textual. É uma história narrada em versos, certo? Uma história narrada em versos, mas não é uma história qualquer. É uma história grandiosa, eloquente. Tem que falar dos feitos de alguém. Então, Camões, ele se inspirou em Homero, ele se inspirou na Odisseia, na Ilíada, que são textos mais antigos que contam grandes feitos. Então, por exemplo, você que gosta de game, que gosta de jogar, você que já assistiu também Troia, Cavalo de Troia, ou Aquiles, estão todos lá com Homero, na Ilíada, na Odisseia, e aí você também tem a Eneida. Então são textos mais antigos que inspiraram Camões a escrever a sua epopeia. Então a epopeia é um gênero textual que conta uma história, só que é uma grande história, um grande herói, um grande feito e é narrado em verso. Olha só para você ter uma ideia, 8.816 versos decassílabos tem esse livro. Já pensou? Tem 1.102 estrofes. Pouca coisa, né? Agora vamos lá para os bastidores. Camões, ele levou aproximadamente 9 anos para escrever. E esses 9 anos em que ele estava preso, exilado. Bom, Camões, ele veio de uma família que não era uma família da nobreza, mas ele teve acesso a estudo por conta de um tio, que inclusive chamava Camões também. E então, por conta disso, ele se tornou um literato, esse grande escritor. Só que ele teve uma briga com um oficial do exército da época. E por conta disso, ele sofreu uma prisão, um exílio, e ele ficou 9 anos preso. No período que ele ficou preso, ele escreveu Os Lusíadas, que é a história dos portugueses, que é um grande feito, por isso que é uma epopeia, né? Contam, né? Aí vem as fofocas, os bastidores, que ele sofreu um naufrágio. Ele estava com a sua namorada, a belíssima chinesa Dinamene, e eles sofreram um naufrágio.
Conta que ele, ao invés de socorrer a namorada, é a Dinamene, isso mesmo. Ao invés dele socorrer a namorada, ele socorreu os seus manuscritos. Poxa, 9 anos de trabalho para fazer 1102 estrofes. Eu não vou salvar minha namorada, não. Mas isso são fofocas de bastidores. O naufrágio, ele realmente teve, né? O que importa é, ele salvou a obra, ainda bem, os originais. E aí depois publicou e hoje nós temos aí a oportunidade de ter o acesso, né? Eu quero ainda ir para Portugal, eu quero ter acesso a muita coisa dos Lusíadas. Que mais? Então, uma epopeia tem 10 cantos, não é conto, é cantos, com A. São, equivalem a capítulos, então são 10 capítulos e cada capítulo eu vou ter aí uma narrativa, uma história, alguma coisa que está acontecendo com os portugueses. Por que ele quis escrever esse livro? Primeiro, nós estamos falando de um tempo da expansão marítima, um tempo de identidade nacional, um tempo em que Portugal, ele estava ali, ó, no topo, no auge. Sabe quando fala assim, na crista da onda? Era a vez de Portugal. Quando você olha Portugal hoje, economicamente falando, politicamente falando, você não imagina a potência que era. É como se fosse agora Estados Unidos, é como se fosse Israel, uma potência mesmo, em tudo, né? Eles estavam à frente em tudo. E aí depois, né, que foi tendo que foi decaindo, mas isso aí a gente estuda na história. Hoje nós estamos falando do auge de Portugal. Então ele quis formar uma história em que se contasse os grandes feitos dos portugueses, certo? O texto mesmo, ele foi publicado em 1572. Mas a história, a história que é narrada aqui, ela é de 1498. E conta a história de Vasco da Gama. Quando Vasco da Gama, ele percorreu, né, sobre mar, então ele fez todo o caminho para as Índias. E aí conta que é nesse período que o Brasil foi achado, né? Como dizem os historiadores, nós não fomos descobertos, nós estávamos aqui, nós somos achados, nós somos encontrados, né? Então Vasco da Gama, que é um grande herói, tá vendo? Ele é um grande herói. E ele está nas navegações fazendo o quê? Conquistando. Conquistando o quê? Terras, poder, né? É isso que eles faziam. Muita coisa, né? Mas a gente vai aqui no tempo da live. A live tem o tempo de uma aula, né? Ah, nós temos 15 minutos ainda. Opa! Quem é professor sabe, né? Como que é importante 15 minutos na sua vida. Vamos lá. Onde que nós estávamos? Falem comigo, falem no chat. Eu só tô vendo a Adri aqui falando, tá aqui? Beleza. Nós estávamos falando de Vasco da Gama e do período da história. Bom, então são 10 cantos, que seriam 10 capítulos. Eu já tenho um herói, que é Vasco da Gama. Porém, ó, uma sacada para você que vai prestar vestibular, que vai fazer o Enem. Nós falamos de um coletivo. O herói mesmo aqui são os Lusíadas, são os portugueses. Eles são os grandes heróis, não é só Vasco da Gama. Certo? Eles são os grandes heróis. Então, estão sendo exaltados, enaltecidos. Certo? Que mais? Voltemos aqui. Vamos ler um pouquinho, que daí vocês vão entender um pouquinho mais com relação à obra. Como que foi a construção dos Lusíadas, né? Então, ele fez assim. Ele dividiu introdução... Não é introdução, desenvolvimento e conclusão, não. Artigo de opinião. Como é que começa? Vamos lá. A estrutura. A introdução, a proposição. O que é isso? Que é o início. O poeta, ele apresenta o que ele vai cantar, sobre o que ele vai falar. Então, eu vou fazer uma parte um pouquinho mais didática, porque senão fica muito vago para quem não tá acompanhando todas as lives ou para quem tá chegando agora, né? Então, para ter um pouquinho mais de ideia. Começamos, então, com os Lusíadas. Proposição. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, né? Isso aqui é a proposição. Ele apresenta o que ele vai falar e o que ele vai fazer.
E aí tem uma invocação. O poeta aqui, ele invoca uma inspiração. Lembra que eu falei da mitologia greco-romana? Para quem que ele vai pedir inspiração? Para as ninfas, para ninfas do rio Tejo, né, Dri? Tá aí? Então essa invocação ele faz assim: e vós, tágides minhas, pois criados tem de mim um novo engenho ardente. Dai-me agora um som alto e sublimado, um estilo grandíloco e corrente. Então ele pede uma inspiração para que as ninfas do rio Tejo o inspirem a escrever, né? Bonito isso, não é? Mas todo escritor ele tem uma inspiração, viu? Ele pede uma inspiração. Só um parênteses aqui, nós estamos falando de um período também muito cristão, católico, e Camões ele era, e ele acabou sendo até criticado e um pouco perseguido, porque nesse texto ele faz menção aos deuses da mitologia greco-romana, no momento em que o catolicismo está muito presente. Só que aqui ele faz um contraponto, né? Não que ele fosse a favor, não que ele fosse deixar a religião dele, isso daí as pessoas acabam entendendo, de alguma forma ele acaba explicando, mas aqui ele coloca esse contraste mesmo, porque era um contraste que o homem estava vivendo naquele período, né? Então, assim, ele deixa claro que isso aqui existe, né, na história, aqui na nossa narrativa, mas não é o que ele serve, digamos assim, né? Então, é por isso que o texto dele acabou sendo publicado, porque a Igreja Católica chegou a questionar algumas coisas assim, mas porque ele fala do paganismo, ele fala das divindades, mas ele acabaram entendendo que era somente uma literatura, uma referência, e não era aquilo que ele realmente pregava ou acreditava, digamos assim, né? A crença dele, tá bom? Então a gente está no âmbito da arte, da razão, da literatura. E é legal fazer esse parênteses, tá bom? Bom, e aí vem mais um trechinho aqui, vem uma dedicatória. Para quem que ele vai dedicar esse texto? Ah, você vai falar assim, pra namorada dele lá, né? A Dinamene, que morreu lá no naufrágio. Não, ele dedica para Dom Sebastião, rei de Portugal. E aí tem mais uma coisa que você precisa saber de literatura. Dom Sebastião é um mito de que ele vai voltar. Dom Sebastião ele era um rei, ele foi para a Guerra da Reconquista contra os mouros para reconquistar a Terra Santa e ele morreu numa guerra em Alcácer Quibir. Nessa guerra não se achou o corpo dele. Então ficou um mito de que ele não morreu e que ele voltaria. E ficaram esperando. E até hoje existe esse mito que Dom Sebastião vai voltar. Nós temos alguns mitos assim até na nossa história. Inclusive no Antônio José Leite, viu? Tem alguém que nós estamos esperando voltar, ó. Já faz um tempo, viu, dona Marisa? Né? Me permite. Eu sei o quanto que ela gosta dessa escola, o quanto que ela gosta do Antônio José Leite, mas muitos dizem que é um mito de Dom Sebastião, porque nós esperamos voltar, viu? E se voltar, olha, da minha parte, vai ser muito bem-vinda também. Nada contra o que nós temos hoje, que nós gostamos demais, ó. Um beijo, um salve aí pro nosso diretor também, o Ronan, senão ele vai ficar chateado. Mas tô fazendo brincadeiras aqui porque nós gostamos e amamos demais a nossa escola, o Antônio José Leite, e também os nossos alunos do cursinho USP Norte, que o Ronan é o idealizador e é o coordenador, tá vendo? Dedicatória, então, Dom Sebastião. Ouvi, vereis o nome engrandecido daqueles de quem sois Senhor Supremo, e julgareis qual é mais excelente, se ser do mundo rei, se de tal gente, né? Então ele faz essa dedicatória. Passando isso, começa a história, começa a narração. Que narração? Vasco da Gama, ele vai falar para o rei de Melinde as histórias de Portugal. Então ele começa a narrar. Aí é o momento de Camões introduzir todas as histórias que ele queria enaltecer dos portugueses. E aí entram algumas histórias que são as mais cobradas pelo vestibular. Então, por exemplo, quando ele conta dessa trajetória, né, de Vasco da Gama pelos mares e atravessando o Cabo das Tormentas, por exemplo, eles vão encontrar o gigante Adamastor, que é um mito também, é da mitologia,
Então é um monstro que habita nos mares. E esse monstro, ele vai quase levar a nau a pique, né, que fala, vai ter um naufrágio, mas eles conseguem vencer. O gigante Adamastor. Esse é um trecho que geralmente é cobrado em vestibular, e eu peço que vocês leiam, tenham acesso. A obra ela já é de domínio público, eu vou disponibilizar na escola, eu vou disponibilizar no cursinho, e também tem história em quadrinhos, viu? Eu vou disponibilizar para vocês, tem HQ. Enfim, agora tem duas que eu quero falar para encerrar a nossa live, que a primeira é a história da Inês de Castro. Cadê a Bia? Inês de Castro, aquela que foi morta depois de rainha. Você já tinha ouvido isso? Pois é, aquela que foi morta depois de rainha. Vamos lá, vamos pegar aqui o episódio da Inês de Castro. Tu, só tu, por o amor, com força crua que os corações humanos tanto obriga, deste causa molesta morte sua, como se for a pérfida inimiga. Se dizem fero amor que a sede tua nem com lágrimas tristes se mitiga, é porque queres, áspero e tirano, tuas aras banhar em sangue humano. Aqui está falando do amor. Inês de Castro, ela era plebeia, ou seja, ela não era da corte, mas ela se apaixonou pelo Dom Afonso, Dom Pedro, né? Não é o que nós conhecemos, é o bem anterior. A gente está falando de 1498 aqui na história. E ela era amante dele, ela teve filhos, então assim, eles eram extremamente apaixonados. E o rei de Portugal, ele queria fazer de tudo para que acabasse com esse romance. Mas não tinha jeito. Então o que ele fez? Ele mandou o príncipe para a guerra, né? E quando o príncipe foi para a guerra, o que ele fez? Prendeu Inês de Castro. E aí a Inês, ela foi julgada. Ela foi julgada inclusive pelo povo. E ela foi condenada à morte. Então assim, todo esse... Não é spoiler, vocês têm que saber disso, né? Mas vocês vão ler. E ela pediu clemência. O rei, ele quase cedeu quando ela pediu clemência por ela, pelos filhos, que ele tivesse compaixão, afinal eram os netos dele, né? Mas ele quase concedeu. No entanto, o povo não deixou. O povo realmente falou, não, tem que morrer, não pode. Imagina naquela época, né? Adultério, amante, coisas assim, não eram inconcebíveis para a época, para a igreja, para aquele momento. Então, não, ela tá errada, não pode, ela é plebeia, não pode misturar. Tudo isso, a gente tem que pensar em tudo isso que acontecia naquela época. E se você pensar, muita coisa acontece assim aqui ainda, né? Embora não tenhamos reis e rainhas, mas existe muito essa concepção, né? Enfim, ela acabou sendo morta, e aí tem mais um trechinho que eu queria ler. Estavas linda, Inês, posta em sossego, de teus anos colhendo doce fruto, naquele engano da alma ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito nos saudosos campos do mondengo. Dos teus fermosos olhos nunca enxuto, aos montes ensinando e às ervinhas o nome que no peito escrito tinhas. Tá dizendo aqui que ela foi morta, ela foi enterrada, e aí ela ia conversar com as ervas dali do campo, da onde ela estava enterrada, para falar sobre o seu grande amor. Bom, quando o príncipe chegou, que ele soube que Inês estava morta, o que ele fez? Ele a declarou rainha, ele tomou posse do poder, usurpou mesmo o trono, se fez rei e a declarou rainha. E dizem as histórias, né, as lendas que nós vamos ouvindo, que ele a fez morta depois de rainha, literalmente. Mandou desenterrar, mandou colocar a coroa, mandou colocar o manto, e os súditos tinham que beijar a mão de Inês. Você já deve ter ouvido por aí alguma vez, ou lido, né? Agora Inês é morta, vem daí, né? Não tem o que fazer. No caso dele, ele a honrou depois de morta. Por isso que é a que se tornou morta depois de rainha. Nossa, o rei Milinde, quando ele ouviu isso, ele ficou encantado e abismado, obviamente, né? Nossa, me conte mais, me conte mais. Então, o episódio da Inês de Castro
É algo que sempre aparece em vestibular, em Enem, em cursinho, e é uma história que nos toca profundamente, né? Eu não sei você aí que tá desse outro lado, você me escreve no chat para eu saber, mas essa é a história da Inês de Castro, né? Aquela que foi morta depois de rainha. Pro, como é que termina a história? Vai ler, né? Eu não posso ficar dando spoiler. Eu tenho que dar aula, mas spoiler o tempo todo, contar o final, eu não vou não. Vai lá ver o que aconteceu depois com o rei. Tudo bem? E o último que eu quero contar para vocês é a história do velho do Restelo. Lembra que eu falei das grandes navegações, dos barcos, enfim, dessa conquista de terras? O que acontecia? Quando os portugueses eles iam para essas viagens, eram viagens de meses, às vezes até anos. Então, quantas mulheres ficavam aqui esperando os seus maridos, as mulheres que eram noivas, as namoradas, e muitos não voltavam, porque sofriam tormentos, porque morriam em alguma guerra, porque morriam por conta mesmo da saúde. Então, assim, aí também vai uma crítica a essa ambição. A ambição do homem de querer sempre mais, de querer conquistar. Então, muitas vidas pereceram e morreram por conta dessa ambição. Nós estamos falando de 1527, né? Por aí. Então, imagina se a gente não pensa hoje, né? Nos dias atuais. E aí, o velho do Restelo, ele tá ali na praia do Restelo, observando, né? As embarcações, observando as despedidas, o choro da mãe, o choro da filha, o choro da noiva. E aí ele levanta uma crítica, né? E essa crítica aparece aqui narrada em versos. Ó glória de mandar, ó vã cobiça dessa vaidade a quem chamamos fama, ó fraudulento gosto que se atiça com a aura popular que honra se chama, que castigo tamanho e que justiça fazes no peito vão que muito te ama, que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldades neles experimenta. E aí tem um trechinho que ele diz assim: ó maldito, o primeiro que no mundo nas ondas velas pôs em lenho seco, digno de eterna pena do profundo, se é justa a justa lei que sigo e tenho. Ele está aqui amaldiçoando o primeiro homem que colocou um barco no mar para fazer essa conquista, e quantas vidas pereceram, né? Então esse aqui é o velho do Restelo, sempre aparece também em vestibular. Por quê? Porque na boca do velho do Restelo aparece uma crítica a essa cobiça, a essa vaidade. E aí eu vou fazer mais um parênteses. Nós começamos a nossa live falando de intertextualidade. O que é isso? É quando um texto ele cita ou ele comenta outro que já existe. Então, os Lusíadas, até hoje, eles servem de inspiração para músicas, para peças de teatro, para outros textos. E aí você vai ter um poeta português chamado Fernando Pessoa, já em outro século, um poeta moderno, que vai fazer um poema relembrando um pouco a fala do velho do Restelo. E esse poema eu cheguei a ler com vocês na live anterior. Aliás, eu abri a live falando dele, né? E a gente vai retomar aqui um pouquinho. A gente já tá partindo pro final, né? Da nossa live. Fernando Pessoa, Mar Português, 1934. Olha só, de 1527 para 1934. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Isso aqui é uma intertextualidade com a fala do velho do Restelo dos Lusíadas. Só que o poema não acaba aqui, né? Tem um mas. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então o que o poeta deduz aqui? Que muitas mães choraram, muitas noivas ficaram sem casar, para que fosses nosso amor, para que nós tivéssemos posse, para que nós tivéssemos conquistas, mas valeu a pena, né? E aí tem até o rap, né? Valeu a pena, valeu a pena, Tudo isso que eu tô falando, e tô aqui, não tô até de brincadeira com vocês, é para que vocês entendam
a importância da literatura e como um texto inspira o outro texto, como as coisas são relacionadas. Por isso que é muito bom e é muito gostoso estudar literatura. Por isso que é gostoso quando você começa a entender por que as coisas se conectam dessa forma. Eu vi subir no coração aí, né, Dri? Gostou, né? Valeu a pena. Fernando Pessoa. Tira fotos aí pra mim, manda, viu? Manda pra mim, Dri, daí de Portugal. Manda uma foto sua lá com as estátuas do Fernando Pessoa, do Camões. Eu tô falando sério, manda mesmo. Deixa eu ver que horas são. Já estamos quase encerrando. Então, vamos lá. O último intertexto que nós temos aqui é do José Saramago, né? José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura em 1998, ó. Memorial do Convento. E nós temos na nossa escola, essa edição ela foi dada nas escolas públicas, né? Eu tô falando porque tem que mostrar mesmo, tem direitos autorais na live e eu respeito e eu coloco tudo que foi citado aqui, eu coloco depois nos comentários na live, todos os direitos autorais. Então, ó, Memorial do Convento. Era uma vez um rei que fez promessa de levantar um convento em Mafra. Era uma vez a gente que construiu esse convento. Era uma vez um soldado maneta e uma mulher que tinha poderes. Era uma vez um padre que queria voar e morreu doido. Era uma vez. Aqui é a história da construção de um convento, o convento de Mafra. Então diz aqui, diz a história, diz a lenda, que o rei queria muito um herdeiro, mas ele não conseguia ter um herdeiro. Um padre, sabendo disso, falou para o rei fazer uma promessa de levantar um convento, que daí ele seria ouvido e eles teriam um filho. Então, ó, Dom João V, do nome na tabela real, irá esta noite ao quarto da sua mulher, Dona Maria Ana Josefa, que chegou há mais de 2 anos da Áustria para dar infantes à coroa portuguesa e até hoje ainda não emprenhou, né? Então já se murmura na corte, dentro e fora do palácio, que a rainha provavelmente tem a madre seca. Começaram a falar mal, ela não tem filho? Que é isso, né? E o rei, ele tinha uma vontade de ter uma réplica da Basílica de Roma, né? Pouca coisa ele queria. Só que, obviamente, demanda muito esforço, muito dinheiro, muitas pessoas. Então, o padre, olha, faz um convento, você vai agradar a Deus fazendo um convento, né? É uma obra grandiosa também e ainda vai ter um herdeiro. Resumindo, foi isso. O que o rei fez? Vamos construir o convento de Mafra. Só que para construir isso, muitas vidas pereceram, morreram. Então, toda a história ela vai girando. É uma crítica também social a esse período, uma crítica a essas vidas e também a Inquisição, porque era o período de perseguição. Então você vai ter o Baltazar, Ablimunda, uma mulher perseguida, que era tida como bruxa, porque ela tinha visões, né? Você vai ter a crítica ao judaísmo, a perseguição aos judeus, e o sumiço do Baltazar. Então a história ela vai girar em torno de onde está Baltazar, né? Não tô dando spoiler, tô contando um pouco da história para você saber do que se trata. Então aqui você também tem os heróis que construíram o convento de Mafra. Não é um livro religioso, não fala nesse sentido, mas é uma crítica política, histórica e também a como que as pessoas pagaram com a vida para executar o sonho do rei, tá? E aqui, nesse livro, aparece também a fala do velho do Restelo, que é um homem também idoso, de aspecto respeitoso, fazendo uma crítica. Quantas mães, quantas mulheres ficaram sem o seu esposo, sem o seu marido, né? Enfim. Para terminar, o último poema aqui, do nosso querido Camões. E vamos encerrar. Esse aqui não está não está nos Lusíadas. Ao desconcerto do mundo. Os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos.
Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mal, mas fui castigado, assim que só para mim anda o mundo consertado. Aqui o poeta Camões, ele vai falar um pouco desse desconcerto do mundo. Ele também está apreensivo com tantas coisas. Será que está sendo bom? Ele também mostra um pouco de melancolia, um pouco de sentimento por tudo que está acontecendo no mundo naquele momento, né? E aí eu encerro a minha live porque eu creio que é o sentimento de muitos. É um desconcerto agora no mundo, né? Onde que nós vamos parar? Essa ambição, essa conquista por poder, e que nós vamos fazer no meio de uma pandemia? Mas a boa notícia é que nós sempre temos alguém para nos alegrar, nós sempre temos alguém que possa nos inspirar, nós sempre temos aí alguns caminhos online, uma live, uma aula, e eu quero que você conte comigo, como amiga, como professora, né? Meus amigos que estão aqui assistindo, os meus alunos do José Leite, do cursinho também, as minhas amigas Adri, pessoal de Portugal, os portugueses, ó, gratidão. Por deixarem assim esse legado, né, por nos darem esse legado também cultural, histórico e literário, histórias à parte, política à parte, nós temos um legado maravilhoso na literatura. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês que ficaram comigo até agora. Não se esqueçam, essa live, ela vira uma aula, viu? Obrigada, gente. Tchau, tchau.